Bom dia, Itapira. Esta é a TV PCI, o canal de vídeo do portal Cidade de Itapira, que acontece hoje o programa Conversa de Gente Grande, que tem a presença do deputado Barros Munhoz. Bom dia, amigo internauta. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube de Itapira. Hoje nós contamos aqui com a presença do deputado e há muito tempo é que nós estamos convidando o presidente da Alesp para estar aqui no nosso sofá. Então hoje, deputado, nós vamos ter que explorar um pouquinho acima da conta. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus, Dina. É um prazer muito grande. Quero saudar também os internautas, saudar os ouvintes da querida Rádio Clube de Itapira e dizer da minha satisfação de poder finalmente encontrar um tempo aí num sábado. Sábado para mim é o dia mais movimentado da semana, né? Para estar aqui e falar com os internautas e hoje também, simultaneamente, com os ouvintes da Clube. Ok, eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores que permitem a realização desse nosso programa. Deputado, o mundo evolui. As pessoas envelhecem, mas os seus adversários insistem na tecla de que o político Barros Munhoz continua sempre o mesmo, né? Diz lá que o lobo não perde o pelo, né? Por isso eu te lanço essa primeira pergunta. Podemos dizer que o político Totó Munhoz, que era prefeito em Itapira, na virada do século, é diferente de hoje? Qual é o melhor? Olha, eu queria dizer, antes de mais nada, que eu me orgulho muito da minha vida política, do meu passado político, do meu presente político, da minha história política. Eu tenho uma história que foi feita com luta, com trabalho, com dedicação e com sacrifício. Agora, como todo ser humano, Nino, não é o político Totó Munhoz, é o ser humano, José Antônio Barros Munhoz, Totó Munhoz. Como todo político, ou como todo ser humano, eu evoluí. É óbvio que eu não sou mais a mesma pessoa que eu era há 36 anos atrás, ou que eu era há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Até porque, senão, eu seria uma pessoa burra. Porque todo mundo tem que aprender com a vida. A melhor escola do mundo é a escola da vida. Eu vou te dar um exemplo bem simples que aconteceu esta semana. Nós tivemos uma discussão muito séria. Nós vamos possivelmente abordar esse assunto mais para frente, sobre o Tribunal de Contas do Estado. E aí conseguimos resolver 99% do problema. Faltava marcar a data para votação. Então, as pessoas queriam marcar no dia 28, último dia de funcionamento antes do recesso, 28 de junho. Ficou uma briga terrível e eu falei para o líder do governo que estava do meu lado: Samuel, deixa marcar para o dia 28. Amanhã eu convenço o pessoal para antecipar. Aí ele se assustou, mas me ouviu. E marcamos para o dia 28. Acabou uma briga de 1h30 de discussão. No dia seguinte eu liguei para as pessoas que queriam o dia 28 e falei: olha, vamos puxar para 26. Não é conveniente 28 por isso. Ele falou: tá ok. Resolveu-se em 1 minuto. Então, é isso, Nino. Você vai amadurecendo, você vai aprendendo. Hoje eu sou muito mais tolerante, eu sou muito mais paciente. Eu virei um especialista em conciliação. Até que ponto as derrotas de 2004 e 2008 contribuíram para essas mudanças que você se refere, essa evolução? Olha, elas são fundamentais. Você pode se embriagar, se envaidecer na vitória e pode se aborrecer demais na derrota, entrar em depressão. Ora, o correto é que você nem exagere na vitória e que também nem se deprima na derrota. Você precisa aprender tanto com a vitória quanto com a derrota. Não exacerbar na vitória e também não se entregar na derrota. Eu aprendi muito com as duas derrotas e com todas as derrotas que eu sofri na vida. A vida, repito, é uma escola, você tem que saber aprender. E você aprende muito mais nas derrotas do que nas vitórias. Ah, com certeza. Você reconhece que a derrota de 2004 veio do desejo do povo, que o povo tinha em mudar, de experimentar outros pensamentos. Mas eu gostaria de saber, se é que eu vou conseguir saber isso, né? O que passou na sua cabeça, o que exatamente passou na sua cabeça naquela noite do dia 3 de outubro de 2004?
Olha, foi a noite mais longa da sua vida? Não foi. Não. É impressionante dizer isso. Eu procurei, para trazer para esse programa, a gravação de uma entrevista que o Tuia, meu querido amigo Tuia, José Antônio Pires de Souza, fez comigo naquela noite. Aliás, logo após a proclamação do resultado da eleição. E eu disse com muita serenidade, aliás, eu não encontrei a gravação, infelizmente, gostaria muito de ter, é um documento histórico essa gravação, mas eu vi o recorte da cidade de Itapira, que publicou o que eu disse. Não com as mesmas palavras, obviamente, mas disse que eu recebia com muita serenidade. Os meus companheiros revoltados que me ligavam, chorando, eu dizia, calma, gente, não é nada disso, é natural a mudança, é um desejo do ser humano. Vocês queriam o quê? Que a gente ganhasse a eleição 50 anos, 80 anos, 100 anos, 200 anos? Nós comandamos a política da cidade 28 anos. Era natural o desejo de mudança. Eu lamento profundamente, Nino, que os vitoriosos daquela eleição não tenham aprendido a lição da vitória. Não tenham entendido que o povo deu um grande crédito de confiança a eles na mudança. E é natural que o povo tenha desejado mudar. Então, eu sinceramente eu recebi com muita serenidade e, sobretudo, com muito respeito. Eu não posso achar que o povo é inteligente quando vota em mim e achar que o povo não sabe votar quando vota contra mim. Eu sempre acreditei no povo. Essa é uma tendência de muitos políticos. A maior parte dos políticos acha isso, que o povo, quando não vota nele, errou. Né? Eu acho que não, eu acho que o povo fez o que queria fazer na época. Meu Deus do céu, a mensagem das urnas foi claríssima. Ninguém podia contestar, foi um resultado avassalador. Agora, tem que ter humildade também para saber a razão da vitória. Eu entendi a razão da derrota, sinceramente. E até disse, e faço questão de fazer justiça ao meu querido amigo Zalair e ao meu querido amigo Fifo. Eu disse nessa entrevista, se Madre Teresa de Calcutá tivesse sido a minha candidata, ela teria perdido. Quem perdeu a eleição foi Totóio Munhoz. Foi o prefeito José Antônio Barros Munhoz que foi derrotado. Foi isso que eu disse naquela entrevista e repito agora. Ok. O primeiro mandato como deputado estadual foi importante. Dele você chegou a ser secretário, ministro e candidato a governador. Mas eu diria que essa segunda incursão como deputado, ela tem sido mais produtiva e mais elogiada do que a primeira. Eu estou falando isso não em termos de Itapira, mas em termos estadual e nacional. Você concorda com essa avaliação? Você diria que o amadurecimento o tornou um expert em conciliação? Olha, Nino, veja, eu acho que fui extremamente bem sucedido no meu primeiro e no meu segundo mandato de deputado. Eu tive 40.500 votos no primeiro mandato e no segundo, numa eleição em que todo mundo diminuiu, eu aumentei a minha votação. Fui nos raríssimos reeleitos que teve a votação maior. Eu tive 46.500 votos. Aí eu me projetei para secretário da Agricultura, me projetei para ministro da Agricultura e me tornei candidato a governador do estado. Outro dia alguém me disse que estão organizando, estão fazendo um movimento para fazer uma homenagem a mim como o maior político da história da região. Eu estou dizendo isso aqui não por vaidade, mas é um fato, provavelmente vai acontecer. Ninguém na região tem a história política que eu tive, né? E que tenho. Então foi extraordinariamente bem sucedido. E só aconteceu o terceiro e o quarto mandato por causa do meu primeiro e do meu segundo mandato. Claro. Veja que depois eu pulei de 46.500 votos para 114 mil votos. Foi a minha terceira eleição. E agora para 183 mil votos na quarta. Então isso é resultado do que eu plantei. Eu estou colhendo o que eu plantei. Agora, sem dúvida alguma, hoje eu sou uma pessoa muito mais experiente. Ontem eu recebi um telefonema. Está havendo um conflito grande sobre coligação na eleição da capital, em São Paulo, e eu recebi um telefonema, Munhoz, só você pode resolver essa pendência, se tem coligação, se não tem, se tem chapão, se não tem. Porque realmente eu me tornei, a vida foi me ensinando a conciliar. Hoje, se você tiver um casal aí irreconciliável, de forma irremediável, você me chama que pode ser que eu dê jeito. Pode ser que eu dê jeito. Tá aí. É incrível, né? Mas é essa a realidade. Foi isso que a vida me propiciou, graças a Deus. E me diga uma coisa, teremos um quinto mandato ou
existem outras pretensões? Não sei se você pode abrir. Olha, Nino, eu sou uma pessoa que vivo, eu costumo dizer, muita gente vê, eu gosto muito de ditado popular, né? E tem um ditado popular que fala assim, o pessoal vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Então parece que a vida que eu levo, por exemplo, a minha vida é uma maravilha, é um mar de rosas, né? Porque realmente é bonito você ver o bônus da vida do político bem-sucedido, modéstia às favas. Mas o ônus é muito pesado. E eu sou uma pessoa que estou crivado de processos, ainda tenho muitos em andamento, vivo fustigado permanentemente, né? Então eu não sei, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer com o meu futuro. Dentro da normalidade, eu pretendo um 5º mandato para depois, então, encerrar definitivamente a minha carreira. Agora, não tenho mais essa ambição, essa necessidade de ganhar mais nenhuma eleição. Eu digo com toda franqueza, eu estou quites, Itapira me deu nessa última eleição tudo que eu ainda podia imaginar ou esperar da política. Foi uma votação consagradora, eu estou reconciliado comigo mesmo, com Itapira, com o meu povo, com a minha gente, com tudo. Então não tenho uma ambição, mas se tudo correr bem, eu vou para o 5º mandato. Senado? Não. Eu hoje, Nino, realmente tenho um nome que poucos políticos do PSDB têm, né? Porque fui tudo isso, fui secretário da Agricultura, fui ministro da Agricultura, sou presidente da Assembleia pela 2ª vez. Então eu estou, por exemplo, todo evento que tem no Palácio, tem 200 prefeitos, 300 prefeitos, 400 prefeitos, eu falo em nome da Assembleia. Então o meu contato, a minha presença no Estado inteiro é muito grande. E há quem defenda essa minha candidatura ao Senado, mas eu digo com toda franqueza, eu não tenho nem saúde mais para isso. Eu já não fui candidato a deputado federal na eleição passada por isso. Em função do meu problema de saúde, hoje eu não teria condição. Eu falo muito com o Rui Falcão, que é o primeiro secretário da Assembleia, que é o presidente nacional do PT hoje, que está toda hora viajando. Esta semana nós temos uma reunião de mesa, e ele faz parte da mesa, ele não pôde chegar, e ele me disse, olha, 5 horas para sair de Brasília e chegar aqui, né? Então eu não tenho mais saúde para aguentar esse tranco de ser deputado federal ou senador. Bom, eu acompanhei pela imprensa a situação delicada que você recentemente, em que você ficou recentemente no episódio da indicação do Tribunal de Contas. Eu diria que você desculpe a comparação, mas o seu time não tem um craque como o meu, né? Que você tem um Alma de Neymar lá, tá certo? A impressão que passou foi que o governador acionou uma bomba relógio, colocou no plenário da Lesp e ninguém sabe o código para desarmá-la. Dá para falar um pouco sobre isso? Dá, eu tenho a impressão que foi a experiência política mais difícil que eu tive na vida. Eu tive muitas experiências difíceis, complicadas, muitas situações em que eu me via, e isso me aflige muito. Eu sou uma pessoa que compra os problemas, né? E quem sofre muito com isso é a Cacá, minha esposa. Eu durmo com muita dificuldade, enfim, eu tenho que tomar remédio para dormir, normalmente. E não eu estou bem, estou ótimo. Às vezes até ela fala, mas você está tão feliz, você está com tudo dando certo, por que você está tão nervoso? É por essa vida de estresse total, 100% de estresse. Mas esse foi um grande desafio. O que aconteceu, Nenão? A vez de indicar o Conselheiro do Tribunal de Contas é da Assembleia. Muito bem, a Assembleia tinha um candidato natural, que já vinha trabalhando há bastante tempo, que é um deputado, Jorge Caruso, querido pela casa. E o governador entendeu que devia apoiar um outro nome, de um deputado federal, também muito respeitado na Assembleia, porque foi deputado estadual, o Dimas Ramalho. Então, de um lado, você tinha o PMDB, do Caruso, o PTB, comandado pelo brilhante líder, que é o Campos Machado, que é um grande líder da Assembleia, o maior líder da Assembleia, né, sem dúvida alguma, e o PT, que apoiava o Jorge Caruso. E do outro lado você tinha o PSDB e alguns partidos coligados, mais firmemente, como o PSB, o PPS e o PV, e o governador. Então, o que se dizia? Dessa vez o Munhoz se arrebenta. Ou ele vai ficar mal com o time do PT, e que foi muito leal a mim, é muito leal a mim na condução da Assembleia, ou ele vai ficar mal com o governador. E todo mundo esperando a bomba explodir. E eu fiquei 6 meses angustiado, agoniado, buscando solução, conversa daqui, conversa lá. É uma novela sem fim, Nina, é uma novela sem fim. E graças a Deus,
nós chegamos a uma solução. Ok, vamos indicar primeiro nessa vaga o Dimas Ramalho e vamos indicar na segunda o Jorge Caruso, indicação da Assembleia. Ninguém aceitava de início, no fim todo mundo aceitou e foi com aplauso que isso aconteceu. Tem até manifestações, agora foi sabatinado o Dimas, e vários líderes partidários, vários deputados falaram sobre isso. Eu nem sei se tem gravação, se a gente podia colocar isso no ar, mas é interessante para ver que houve um final feliz, né? Algo que parecia que ia ser uma tragédia, uma coisa, e é bem um exemplo disso de que não há o que resista ao diálogo, né? Você conversando, mas é exaustivo. Nós optamos, o deputado, tomar liberdade, nós vamos deixar essa gravação para depois. Perfeito, combinado. No final da entrevista, perfeito. Assim as pessoas... Perfeito. Assim a gente ganha mais tempo aqui. Tá, mas é interessante, para você ver, deputados de várias tendências. Sim. Porque não é uma exaltação a mim, eu já passei dessa idade, né, de ter esse tipo de vaidade, mas é uma exaltação à política. Política, isso é a arte do diálogo, do entendimento e da solução dos problemas. Né? Exatamente, né? Porque conviver sem conflito é fácil para qualquer político. É verdade. Para qualquer político, não para qualquer pessoa. É verdade. Nem mesmo os seus maiores inimigos negam a sua disposição para o trabalho. Né? Todos reconhecem isso. Sempre começou cedo e só descansava altas horas da noite. Essa dedicação à cidade e à política deve ter comprometido a sua presença como pai junto a seus filhos. Bate algum remorso de vez em quando? Como você administra os tempos família? Olha, essa é uma pergunta interessante, né? Que eu me faço a todo momento, né? Será que valeu a pena? Porque evidentemente que eu dediquei à minha família muito menos tempo do que uma pessoa normal, né? Eu me lembro bem, quando eu terminei o mandato de prefeito de Itapira em 82, e antes de ser candidato a deputado em 86, eu ia a Mojimirim todo domingo de manhã e fazer política nos bares de Mojimirim. Eu fui o político que mais andei em Mojimirim, em toda a história política de Mojimirim. Mas enfim, aqui Itapira, se eu for rememorar, então, eu vou ficar 3 horas falando. E lógico que tudo isso em detrimento do convívio com a família. Mas, por outro lado, eu tive um convívio, embora menor no tempo, de muita intensidade. Então, o meu relacionamento com os meus filhos, com a minha esposa, é fantasticamente feliz. Né? Eles são companheiros, são ao mesmo tempo filhos, irmãos, pais. Né? O meu filho mais velho, o Du, é como um pai para mim. Né? É interessante, é uma relação de filho e ao mesmo tempo de pai, né? São irmãos, então é uma relação muito feliz. E eu respondo essa pergunta se valeu a pena, sempre dizendo valeu. Porque óbvio que eu seria, pessoalmente, eu teria uma vida aparentemente melhor, podia ter viajado mais, podia ter curtido mais uma praia, que é algo que eu gosto, ido mais a futebol, que eu gosto, né? E a todas as coisas que a gente gosta, que o brasileiro gosta, né? Curtido mais um samba, curtido mais música. Mas eu não seria feliz longe da política, porque política para mim é vida. Política para mim é fazer as coisas. Eu vibro com uma conquista de uma verba para pai, tanto quanto alguém que é materialista vive a felicidade de ganhar $1 bilhão ou $1 milhão, entendeu? Para mim, conquistar as coisas, ajudar as pessoas, é o que realmente me faz feliz. Muitos itapirenses viram seus filhos crescerem e, dada a posição que você ocupa no cenário político, muitos devem ter curiosidade em saber como estão eles. O Eduardo, né, o Du, o Luiz Henrique, o Duíque e a Larissa. Desse trio, alguém puxou a sua veia política? Olha, graças a Deus, eu acho que nenhum dos três vai entrar na política. Você vai falar, mas você acabou de dizer que é feliz na política. Eu me lembro quando eu fui candidato a prefeito, Nina, minha mãe ficou de cama. Minha mãe ficou arrasada. Ela dizia, porque minha mãe foi filha de prefeito. Meu avô foi prefeito de Limeira 5 vezes. Aliás, a praça principal de Limeira tem o nome dele, Toledo Barros. O meu pai foi prefeito. Ela dizia, eu fui filha de prefeito, esposa de prefeito, eu não quero ser mãe de prefeito. Porque é um sacrifício
inimaginável para a família. Olha a vida que eu tive, as lutas que eu travei, o que eu tive que passar, o sofrimento que eu enfrentei. Lógico que você divide tudo isso com a família vive tudo isso, né? Eu, quando vejo as críticas contra mim, eu não me aborreço por mim mais, eu estou calejado, estou casca grossa já, mas eu fico muito abatido pelos meus filhos, né? Então, eu queria dizer que, a par disso, que essa felicidade deles não terem entrado nesse tipo de vida, né? E eu me faço feliz, agora, talvez eles não, na política. Mas foram sempre de um relacionamento solidário, partícipes, entendeu? O Eduardo, extremamente bem sucedido, ele é um advogado famoso em São Paulo, é um professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Aliás, ele entrou no concurso que ele fez para ser professor, né? Ele tinha 32 anos de idade, hoje ele já está com 40. Mas ele passou junto com alguém que foi meu colega de classe, que já tinha naquela época 36 anos de formado, e ele tinha 32 de idade. É um dos mais brilhantes advogados de São Paulo, eu me orgulho muito, mas é verdade isso que eu estou falando. Professor, né, da Faculdade de Direito, hoje está em um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. O Luiz Henrique, que tem mais veia política, é mais parecido comigo do que o Eduardo, ele hoje é um pequeno empresário, né, do ramo de bebidas. Ele tem uma bebida famosa no Nordeste, principalmente, e quem frequenta forró, que é a chiboquinha, que é um tipo de quentão gelado. E ele produz, desculpa o comercial, Nino, mas eu não posso deixar de fazer. Nós cobraremos. Isso, depois você pode dar conta para ele. É a melhor cachaça do Brasil, chama-se Santo Grau. Está sempre aí no ranking das melhores cachaças do Brasil, e ele faz questão de ser. Tem um alambique em Coronel Xavier Chaves, que é perto de Belo Horizonte, que é o mais antigo do Brasil, um em Paraty, e um aqui no norte do estado de São Paulo, em Tirapuã, que é o único movido a roda d'água ainda do Brasil. Então está nessa luta de pequeno empresário, lutando. Eu até aconselho muito a ele. O Duíque é de uma inteligência privilegiada, ele podia estar ganhando muito mais numa outra atividade, mas gosta disso. Essa é a vocação dele. E a Larissa, que é a minha caçulinha, embora já tenha mais de 30 anos, né? Está aqui em Itapira, graças a Deus, está aqui morando com o Fábio, o meu genro, e tem a loja da CVC de Itapira, de Mojimirim e de Mogi Guaçu. Então está levando a vida dela com muita dedicação, e graças a Deus os três muito felizes. Durante o período colegial, né, que eu conheci a Larissa, ela tinha uma veia política. Olha, eu diria que ela é a que tem mais, viu, dos três. O Duíque também tem bastante, né? Os três tiveram na infância. E hoje, além deles três, eu já tenho 4 netinhas, né? A mais velha com 9, que é a Sofia, depois a Clara, que é a irmã dela, as duas são filhas do Du, com 8, e depois a Luísa, que é a primeira do Duíque, com 6, e a Alice, que é a menorzinha, a caçulinha, com 4. Então essas 4 hoje são realmente a coisa mais feliz que eu sinto hoje na vida, é passar alguns momentos com elas, né? Parece que aí foi quebrada uma sequência. Diziam, né, que você, a hora que saísse da política, entraria seu filho, depois seus netos, pelo menos os filhos foram quebrados. Nunca houve essa intenção. É que naturalmente, o Duíque, por exemplo, quando aqui Itapira, mesmo já em São Paulo, ele fundou a juventude do PMDB, ele fazia parte do 30 Dias, ele sempre teve uma vida comunitária muito intensa. Todos eles, lógico, na minha casa era assim, sempre foi assim. Agora, eu nunca tive essa ambição, e o Duíque, com 21 anos de idade, ele foi o grande comandante de verdade do meu comitê de campanha para governador do estado de São Paulo. Você não pode imaginar o que seja uma campanha para governador. Então ele viu tudo de bom da política. O governador Fleury só falava com ele no meu comitê. O Corsa, candidato a presidente da República, só falava com ele. As maiores figuras da política do estado de São Paulo, era candidato do PMDB, o maior partido do país. Então, ao mesmo tempo que ele viu tudo isso, ele viu toda a podridão da política. A mais profunda sordidez da política. E quem vê isso tem que ter um estômago inimaginável para aguentar. Graças a Deus ele não teve.
Depois dessa minha campanha, ele falou, pai, ele curte, ele lê tudo, ele sabe tudo de política, mas não quero entrar jamais em política. E que Deus abençoe que ele não entre para não sofrer tudo que eu sofri. Bom, já que você disse, você também vê essa podridão. Vejo. E como é que você administra isso? Como é que você engole isso aí? Meu pai dizia, política é a arte de engolir arame farpado como se fosse sopa de macarrão. Então, realmente, você tem que ter um estômago fantástico e você precisa, sobretudo, isso é o mais difícil, não se prostituir. É bem difícil. É quase como viver num prostíbulo sem se prostituir, né? Então, é difícil. Quando eu comecei, aqui em Itapira e no Brasil, 70%, 80% da política era por idealismo. Hoje, se a gente chegar a 20%, tá bom. Já está muito bom. A pessoa já entra com má intenção. Então é profundamente triste, eu acho isso lamentável. Nós precisamos mudar essa realidade, por isso que eu apelo para a juventude. Não vamos desanimar. Se a gente desanima, se os bons saem da política ou não entram os ruins. E aí a gente não tem nem o direito de reclamar. Vai reclamar do quê? Os bons valores não querem entrar, não querem mudar essa realidade. Então eu estou firme nessa luta de mudança. E acreditando, eu sou corintiano. Eu fiquei 23 anos para ser campeão, quer dizer... Hoje sem ganhar da gente? Hoje, e esse foi pior do que os 23. Quantas vezes eu vinha namorar Itapira, saía antes, ia embora para São Paulo, encontrava com os meus amigos e assistia Santos e Corinthians. O Corinthians dominando 80 minutos de jogo, agora, essa vez nós vamos quebrar o tabu. Aí vinha o Pelé, marcava 3 gols. O Coutinho, né? Então eu vivi todo esse sacrifício, por isso que eu tenho resistência, paciência e fé, principalmente fé, né? Aliás, eu peguei uma história esses dias, né, que no jogo onde foi quebrado esses 11 anos, porque a minha paixão predileta é gozar de Corinthians. Eu imagino. O time saiu de campo, né, Pelé, Coutinho, estavam no vestiário tristes, né, porque afinal de contas eram 11 anos, né, e perderam o jogo, estavam tristes, daqui a pouco lá fora a torcida corintiana, 1, 2, 3, o Santos é freguês, aí o Coutinho, alguém virou lá, mas espera aí, nós ganhamos desses caras há 11 anos, agora nós somos fregueses. Aí caiu todo mundo na risada e acabou a tristeza. Só um segundinho para você ter uma ideia. Eu estava nesse jogo, graças a Deus, né? Porque eu assisti todos. E aí eu ia. Porque eu falava assim, o dia que eu não for o Corinthians ganhar, eu morro. Pô. Fiquei 11 anos vendo perder, o dia que eu tenho que estar lá. E eu fiquei pendurado. Eu estava apoiando assim num coqueiro que tem. Entre a arquibancada, assim, que é onde tem o setor da numerada 2 e onde hoje é o chama lá o tobogã, né? Fiquei apoiando na árvore, não tinha lugar. Mas vivi aquele momento. E eu ia sempre com 3 colegas da faculdade. Nós éramos um quarteto de corintianos fanáticos, né? Mas nós passamos a noite inteira andando pela rua, cantando, quebrando tabu, mas foi uma felicidade imensa, realmente. Eu imagino. Foi. Ué, se vocês fazem festa com aquele campeonato mundial... Pois é, até aquele fajuto, né? Agora eu vou fazer com a Libertadores também, você vai ver só. Bom. Bom, Goiás, agora eu vou entrar aqui numa questão um pouco mais delicada, né? Você fumava feito um desesperado, né? Verdade, todo mundo sabe disso, e também gostava de beber, né? Mas também é reconhecido que, independente das suas noitadas com bebidas, no dia seguinte estava lá para trabalhar e levava o seu dia normalmente. Hoje, aparentemente, você não fuma e nem bebe mais. Como está o seu ritmo de trabalho? Então, dá para imaginar que você está naquele esquema 30 horas igual do Unibanco? Não, veja, Nino, realmente eu consegui me livrar do vício do cigarro, era terrível, eu fumava 4 maços por dia nos últimos 5 ou 6 ou 8 anos de fumante, né? E por incrível que pareça, eu vou dar a receita aqui, e o meu xará, meu amigo Totonho, o Luiz Antônio Cavenaghi, vai me perdoar dizer isso de público, mas é verdade. Olha, eu dava um braço para parar de fumar, porque o cara fumante, como eu era, você sabe, 4, 5 cigarros bons por dia, gostosos por dia, o resto é enfiado goela abaixo. Isso é deprimente. Eu fui fumante também. Você também foi, exato.
E você sabe disso que eu estou falando. Mas então, eu queria, por toda a lei, deixar de fumar. Fiz tudo que você puder imaginar para parar de fumar. Não foi. Um dia o Totó Cangará falou para mim, Xará, é a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Porque é uma vontade que passa. Se você resistir 30 segundos, 1 minuto, passa. Não é que nem sede que você tem que beber para parar. Fome que você tem que comer para parar. Sono que você tem que dormir. Não. Você resiste 1 minuto e passa a vontade. Você acredita que eu pus isso na cabeça? E foi assim que eu parei de fumar. Porque é verdade. E graças a Deus me libertei, já faz mais de 7 anos. Bebida, hoje eu faço o seguinte, né? Eu nunca fui de beber, eu bebo numa noitada, eu bebo bastante. É difícil me acompanhar, né? Principalmente na cerveja, que eu aprendi com o Pedro Lopes sempre tomar junto com quebra-gelo. Né? Que é muito bom. Que o que eu prefiro é cachaça. Às vezes tomo com uísque cowboy, às vezes com outra bebida, mas tomo. Mas o que eu faço? Eu nunca fui de exagerar, de isso prejudicar a minha vida, ou minha vida profissional principalmente, mas eu agora paro periodicamente. Então, por exemplo, recentemente eu parei 4 meses, né? Daí fico sem tomar absolutamente nada. Aí retomo mais 1 ou 2 meses. Quer dizer, eu tenho o domínio. E eu acho que a maior satisfação que você sente com isso não é física. É íntima, de falar assim, eu me domino, eu não sou submisso a nenhum tipo de vício. Eu tenho o comando das minhas ações, da minha vontade. Mas isso acaba não gerando uma ansiedade e trabalhando mais? Não, pelo contrário, me tranquiliza mais. Eu quando não bebo, fico melhor do que quando bebo, e sem fumar também me sinto bem melhor. Agora, eu trabalho tanto quanto sempre trabalhei. Eu sou realmente viciado em trabalho e viciado em política. Eu acho que eu sou uma pessoa, fiquei chato, né? Porque eu só falo de política, 24 horas por dia, entendeu? Então, alguma coisa deve ter aprendido, porque não é possível, só se eu for muito burro para não aprender. Bom, agora teve aquela questão, o seu problema sério de saúde, né? E que você deve ter ficado sabendo por aqui, que chegou a correr notícias da sua morte. E posso dizer que muita gente transmitia essa informação com certa satisfação e esperança, né? Gente que queria vê-lo passando dessa para melhor, né? Você vê que tem esse pessoal que queria bem, que queria que fosse pro céu, né? Pro céu. Certamente nenhum dessa evangelho fosse pro inferno. A pessoa pelo pro céu. Né? Exatamente. Como foi viver aqueles momentos de definição, né? Quer dizer, aquela situação que você passou? Olha, é difícil falar, mas é a mais absoluta realidade. Eu enfrentei tudo aquilo com muita serenidade. Quem me via e sabia da gravidade da minha situação, falava, puxa vida, é impressionante como ele está aceitando bem essa realidade. Eu sempre tive muita confiança. Primeiro, né, eu sou uma pessoa de muita fé. Né? Muita fé. Fé em Deus, fé nos meus santos padroeiros. Né? Eu todo dia, de manhã e à noite, no mínimo, eu peço ajuda dos meus santos protetores, peço ajuda divina, entendeu? Então eu sempre tive muita fé. E ali eu fui salvo, depois que o médico me falou, eu fui salvo porque eu estava realmente no Einstein. Eu tenho um plano de saúde e sempre me preocupei com isso, porque eu vejo tantas desgraças, de famílias que se arrebentam, porque a pessoa gasta o que tem e o que não tem para cuidar de saúde, que eu, há mais de 20 anos atrás, já fiz um plano de saúde que me dava esse direito. Então lá, não descobri uma bactéria que eu tinha dentro do coração. E eu fiquei 5 dias tomando cargas brutais de antibiótico, mas que não resolveram. Eu estava com febre, eu estava suando frio. E o médico desesperado, né? Porque quando você descobre a bactéria, aí você foca nela, aí você a mata. Mas senão você fica dando tiro para tudo quanto é lado e não mata a bactéria. Então era risco de vida mesmo. E eu ficava impressionado de ver como toda hora tinha médico na minha sala, tinha médico, exame de sangue, eu acho que fiz 400, 500, sei lá quantos. Mas o que aconteceu? Eles estavam num convênio com o Hospital Americano para um outro tipo de descoberta de bactéria que não fosse por cultura. Porque eu tomei antibiótico, então desmascarou o tipo de bactéria. E não descobria por cultura. E aí, nesse convênio, meteram lá o meu sangue e foi diagnosticado qual era a bactéria. E aí, então, focou o antibiótico 42 dias, ininterruptamente, uma carga brutal
e conseguiu debelar. E depois disso, então, como isso danificou a minha válvula aórtica, eu tive que operar para trocar a válvula aórtica. Então foi uma fase difícil, mas olha, com muita serenidade, sinceramente, agradeço as orações. Olha, e esse pessoal que soltou o rojão, que fez isso, se eu disser para você que isso não me entristeceu profundamente, eu sou mentiroso, lógico, talvez tenha sido a coisa que mais doeu em mim em toda a minha vida, talvez. Mas eu, com muita serenidade também, entendo, acho que a vida política me colocou nessa situação, e eu compenso isso com as pessoas que me adoram, que me beijam, que me consideram, que rezam por mim, e as pessoas que rezaram por mim. Quantas e quantas pessoas rezaram por mim? Então, eu prefiro pensar nisso do que nas pessoas odiosas, que torceram pela minha morte. Na verdade, é aquela confusão, né? Quer dizer, o embate de ideias, ela jamais pode ser levado para esse outro lado, né? Se você me permite, né, eu vou dizer para você que essa é a minha grande mágoa, essa é a minha grande tristeza. Porque, olha, eu vou em Mojimirim, eu converso com todas as facções políticas de Mojimirim. Eu vou te contar uma coisa. Essa semana, eu recebi na minha sala a candidata a prefeita do PSDB de Divinolândia e o marido dela que foi prefeito. Eu falei, mas escuta, como que vocês estão me trazendo aqui? Pô? Eles vão disputar a eleição com o Padoca. Dentre os milhares de amigos e companheiros políticos que eu tenho, o Padoca é um dos 5 que eu mais considero. Extremamente fiel, leal, é de Divinolândia. Entendeu? Você vai lá pedir voto para ele e falar, preciso falar com o Munhoz. Tudo para ele tem que ser com o Barros Munhoz. E ele é candidato a prefeito, ele é vice-prefeito e é candidato a prefeito. Então eu recebi as pessoas, falaram, deputado, o senhor desculpa a gente procurar o senhor, mas a gente sabe da amizade do senhor com o Padoca, o respeito, o carinho que um tem pelo outro, mas a gente quer dizer ao senhor o seguinte, que nós vamos disputar a eleição lá, e seja qual for o resultado, o deputado de Divinolândia vai continuar sendo o Barros Munhoz. Então veja, isso eu vejo aqui em Pinhal, em Mogi Guaçu, o Hélio Mechão Bueno, o Walter Caveanha, o Paulinho, eles se matam lá entre eles, mas todos convivem comigo. Só aqui Itapira que não tem isso. É uma política retrógrada, uma política de ódio, de inveja, de ciúmes, entendeu? Quantas vezes me falaram, não, você tem que se insurgir contra a liderança do Carlos Nelson, você tem que ser o líder, assumir a liderança. Eu falei, o líder, que é isso? Estou começando na política. Carlos Nelson é o mestre nosso. Um dia eu vou ser mais do que ele, talvez, mas hoje é ele o nosso guia, o nosso líder. Então não custaria nada esse pessoal entender que eu sou presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu tenho coisas, eu nem vou falar, até porque tomaria muito tempo do programa, mas coisas que eu faço, olha, não dá nem para falar. Hoje eu sou o melhor veículo para conseguir coisa no Estado de São Paulo. Depois nós vamos entrar um pouco nessa questão política aí, mas voltando na questão do seu problema de saúde, você chegou a pensar que não sairia vivo daquele hospital? Cheguei, sinceramente. Eu passei. Você não pode imaginar, né, o que você ficar numa cama, não imóvel, não estava mobilizado, mas não podendo levantar, cheio de aparelho, né, numa semi-UTI, digamos assim, e você esperando a noite passar. Aí, o que eu fazia? Tinha um relógio bem na minha frente, né? Eu falava, eu vou fechar o olho, né? Vou ficar o máximo que eu aguentar. Ver se eu consigo ficar 1h30, 2 horas, né? Então era, vamos supor, 10h10. E eu fechava o olho. Aí ficava. Parecia que tinha passado umas 4 horas. Aí eu abri o olho, 10h20. Falei, meu Deus do céu, não vai chegar amanhã, eu não vou aguentar, entendeu? Então é dramático isso, né? Então eu vivi tudo isso. Isso também me fez ser mais tolerante também, me fez ser mais paciente, né? Você curte mais a vida, você dá mais valor à vida, né? Porque é duro você passar os 42 dias que eu passei no hospital. Eu podia andar, eu andava, eu saía, ia ao banheiro, tomava banho, entendeu? Sentava numa salinha que tinha lá. Fiquei em boa companhia, né? Do meu lado tinha o Massa, tinha bastante gente conhecida sempre, né? Mas é terrível. E lógico que você sempre pensa nessa, né? E sempre se preocupa
com a família acima de tudo, e com as coisas que você gostaria de ter feito e ainda não deu tempo de fazer. Bom, doutor, vamos sair um pouco desse assunto agora, porque a coisa já passou, mas eu vou ter que tocar num assunto aqui, não sei se lhe agrada, né, tocar nisso, mas foi aquela situação das calças arriadas na Assembleia, que os jornais noticiaram. Isso foi verdade? Como é que foi que aconteceu isso? Não, isso daí foi uma intriga de um colega, lá foi fogo amigo de um colega que colocou uma nota dessa na Sônia Raci, mas que na verdade quase caíram. Sabe o que acontece? Eu, com essa barrigona que eu tenho, muito frequentemente, quando eu sento, eu desato o cinto, porque o cinto fica machucando. Agora. Você também deve ter esse tipo de problema. Você também deve ter esse tipo de problema. Então, já aconteceu algumas vezes, eu desabarro, e aí quando eu levanto, ela nunca chegou a cair totalmente, não, ela começa a cair. Começa a dar então, realmente aconteceu. Nem foi na escada, absolutamente, foi na presidência, né? Terminou a sessão, termina, né? Todo mundo se levanta, quando eu terminei, aí. Mas o camarada que viu é que passou isso para o jornal, ninguém nem reparou nada, felizmente não. Muito mais sério foi num restaurante. Eu estava com os amigos daqui de Itapira, por sinal, já entrando, né? E tinha desamarrado o cinto, e quando eu levantei, eu vi o Miguel Colassono, né? Estava entrando, o ex-prefeito de São Paulo. E eu levantei, Miguel, realmente, ela caiu um pouco mais do que nesse dia na Assembleia, né? Mas agora eu emagreci bastante, ainda não tanto quanto devia. Então eu já não estou precisando mais desabotoar o cinto, então está melhor, está melhor. Realmente, principalmente na hora que a gente vai sentar para um almoço, comer alguma coisa, fica machucando, né? Esse é o único mal da barriga. É verdade. Não, tem outros também. Muito se falava da sua rejeição em 2004. E que esse fator, aliás, você até chegou a dizer isso hoje, né? Teria sido determinante para a derrota. Você faria alguma correlação com os índices enfrentados hoje por Toninho e Belino? São situações completamente diferentes, Nino. Veja bem, eu vou te falar isso com a maior sinceridade. Não tem nenhum interesse a não ser colocar a verdade. Eu não tinha rejeição em 2004. Não foi uma rejeição a mim, uma rejeição ao Totônio Munhoz. Foi uma rejeição a 28 anos de comando, o que é natural. O anormal é você durar 28 anos. Quer dizer, é um fato. Eu pergunto a qualquer um: qual cidade onde um líder, durante 6 eleições, venceu e ficou 28 anos? Não. Foram 6 mandatos, 2 de 6 anos e 4 de 4 anos. Então, as pesquisas mostravam, a minha administração era bem avaliada. Você acha que o Totônio está fazendo um bom governo? Está. Pô, foi a melhor administração que eu fiz. Foi exatamente a terceira. Mas havia um desejo de mudança. Isso é diferente. Isso é completamente diferente. Hoje, o que há? Uma catastrófica avaliação da administração. E nem é tão ruim a avaliação pessoal do prefeito Toninho Belino, como comigo também não era, e com ele também não é. Também não é. Agora, a administração dele é considerada catastrófica. Ele abandonou a cidade. É verdade, é o que o povo fala. Se você pesquisar, fala, é uma pena que ele tenha entregue o comando da cidade. Ele não se dedicou, ele não correspondeu, ele não tem vontade, não tem. Porque política é vocação. Ele se preocupou 1 milhão de vezes mais com a esportiva do que com o hospital municipal, do que com a saúde, do que com a educação. Todo mundo sabe disso. Então, é uma rejeição à administração, a esse estilo de governo. O novo tempo envelheceu rapidamente. Hoje é o velho tempo. E o pessoal compara. O meu filho Eduardo falava: pai, eu conheci o Zé Lair, eu gosto do Zé Lair, e acima de tudo eu gosto de você, e é o teu candidato. Lógico que eu não quero que você seja derrotado, mas você precisa ser derrotado. Itapira vai dar o valor que você tem o dia que tiver um parâmetro, o dia que puder comparar. Eu vou me permitir aqui uma pessoa que chorou muito quando nós perdemos, mas chorava copiosamente e eu a consolava. Eu dizia: mas você queria o quê? 28 anos? Nós íamos durar o quê? 200 anos? Um dia tinha que perder. É verdade. Minha mãe falou isso para mim hoje. É verdade. Porque quando eu nasci, o senhor era prefeito.
Depois eu fui fazer o pré, o senhor era prefeito. Depois eu entrei na escola, o senhor era prefeito. Daí eu fui fazer faculdade, o senhor era prefeito. Depois eu vim trabalhar com o senhor aqui na prefeitura. Eu falei, você entendeu? Quer dizer, ela não tinha 28 anos ainda. Eu falei, então é natural, é natural. Agora aqui envelheceu rápido. Eles não corresponderam à confiança do povo. Hoje, eu digo isso com a maior naturalidade. Muita gente fala, olha, esse pessoal não mereceu a confiança que o povo depositou neles. Traíram a confiança do povo. Então são situações totalmente diferentes. Agora, eu percebo que o prefeito está extremamente incomodado, que ele não tem hoje nem 1/3 da popularidade que ele tinha. Nem 1/3 da popularidade pessoal que ele tinha. E a administração dele hoje não tem nem 0,1% do apoio que tinha no início. Perfeito. E eu sei que é muito difícil fazer essa divisão, até para quem vive política 24 horas, né? Mas vamos tentar distrair um pouco. Como cidadão, como é que você avalia esse governo como um todo? Você imputaria responsabilidade unicamente a Toninho Benini ou compartilha isso com o Manuel Marques, que sempre deteve a liderança política do grupo? Eu uso sempre um ditado. Tinha um deputado lá na Assembleia, eu me lembro bem até do nome dele, mas não vou falar. Toda vez ele queria fazer média com o Quércia, então ele descia o pau no governo e falava, não, o Quércia é ótimo, gosto muito do Quércia, mas os assessores é que são ruins, é isso, aquilo. Um dia o Quércia mandou falar para ele, você fala para ele que ele pode meter o pau em mim, porque quem comanda o meu governo sou eu. Aqui não tem nenhum assessor que seja ruim e eu sou bom. Aqui não existe isso, você conversa para boi dormir. Isso me faz lembrar de um ditado que eu aprendi desde jovem. Não existe mau assessor, só existe mau chefe. Então a responsabilidade do governo é do prefeito. Se é o Mané que manda, a culpa é do prefeito, não é do povo, não é do Mané. Né? Cabe ao prefeito não deixar o Mané mandar. E agora, o que houve foi realmente isso, e o povo não se conforma com isso. O Toninho se aliou. Ele se omitiu totalmente das coisas da cidade. Eu vejo pela luta dos prefeitos atrás de mim. Eu recebo prefeitos do estado inteiro, tá bom. Você falou uma coisa hoje, Nino, que olha, valeu o programa, viu? Dentre tantas coisas corretas que você falou e do programa ter sido muito agradável até aqui, eu queria te dizer o seguinte, né? Você matou o charada. Tá bom, não é o Totonho, vamos buscar outro. Mas quem que ele buscou? O que que ele trouxe? O que que ele conseguiu? Né? O que que ele fez? Uma concha acústica? Uma arquibancada nova para o Chico Vieira? Pelo amor de Deus, não sei quantas casas populares, lá no Zé Tonoli, ou lá no Barão, no Zé Borsato, tudo coisa que já existia, não criou nada, não fez nada, em 8 anos de mandato, né? Para um deputado da cidade, presidente da Assembleia Legislativa, e o que a gente consegue, tenta desviar que foi ele conseguir, como é o caso do SESI, né? Não, eu fui lá com a dona Carmen, que deu documento? Que deu ofício pedindo? Você já viu alguém pedir alguma coisa sem ser através de ofício? Eu provo que fui eu que pedi essa escola para o Paulo Scarfe, meu particular e querido amigo. O pessoal do SESI, outro dia encontrei uma professora, uma mãe de aluno. Eu sei que o SESI foi você. Porque para conseguir doar um terreno que o Davi comprou há 30 e tantos anos atrás, demorou 3 anos. Demorou 3 anos. A escola do SESI podia estar funcionando em Itapira há 2 anos, minha gente. Todo mundo sabe disso. Então, não conseguiu que a ETEC. A ETEC era um terreno que eu consegui para o município quando fui prefeito. Na segunda gestão, não é na terceira, não. Né? E, enfim, um governo catastrófico, indiscutivelmente, o pior da história de Itapira. Foi bem, não sai. Foi bem, não sai. Vai razoavelmente bem na educação. Eu tenho que ser justo, eu tenho que falar o que é verdade. Né? Agora, eu vejo nas estradas, eu vejo na infraestrutura urbana, eu vejo na saúde principalmente, né? E a gente vai falar bastante sobre saúde no futuro próximo. Eu vejo que é uma verdadeira calamidade, é um estado de abandono. Olha, muito pouca gente se lembra desse filme, você deve se lembrar. Aperte os cintos que o piloto sumiu. Você lembra desse filme? Lembro. Itapira está vivendo essa situação. Turma, aperte o cinto.
Graças a Deus falta pouco, porque é uma calamidade. Nós estamos desgovernados. O que tem hoje em Itapira não é um mau governo, é um desgoverno total, por absoluta ausência do prefeito. É triste e é doído falar isso, mas é verdade. Agora vamos mudar um pouco para o Alberto Mendes, né? Ele foi íntimo, né, do governo, do poder novo-tempista, mas deixou por discordar dos caminhos que ele, inclusive, denunciou na época, chegou a ficar fora dos partidos e até chegou a dizer que não voltaria à política, como acabou não voltando mesmo em 2008. Agora ele vem como pré-candidato, está, inclusive, segundo as informações que ele recebe, bem posicionado nas pesquisas. Afinal, como é que você vê? Alberto vai dividir os votos dos governistas, que isso se fala muito? Ele vai facilitar a vida de Paganini nessa eleição? Está tão mal o governo hoje que é difícil dividir o que não existe. É difícil dividir voto do governo. Ninguém está querendo votar no governo municipal, entendeu? É verdade, hoje as pesquisas mostram isso, né? É muito pouca gente que vai votar num candidato apoiado pelo prefeito Toninho Bellini. As pesquisas mostram isso. Essa pergunta é feita em todas as pesquisas. Então o Alberto, espertamente, está querendo parecer que é oposição. Porque onde é que tem voto para ele buscar hoje? É na oposição, né? Então ele está querendo parecer que é oposição, mas, ô Nino, oposição com o Toninho Orsini de vice? Oposição com a Cristina Gomes a tiracolo? Não dá, né? Brincadeira. Oposição criticando o lixo, que quem trouxe para Itapira foi ele, Alberto Mendes? E pode ele dizer que não foi, mas eu tenho documentos que provam que foi ele, que pediu a terceirização do lixo de Itapira. Se hoje Itapira tem o mais catastrófico e condenável contrato de lixo da história do Brasil, foi o Alberto Mendes que trouxe como assessor do Toninho Bellini. E ficou, e não saiu por discordar de coisa alguma, não. Tudo isso, documentos provam que não é verdade. Então, eu acho que o Alberto está na dele, é um aventureiro que quer ser prefeito de Itapira um dia, né? E não tem absolutamente nada a ver com a oposição ao atual governo. Muito pelo contrário, está rodeado de gente que faz parte do governo ainda, da atual administração. A Cristina Gomes é membro do governo, pode-se dizer. Ela é partícipe do pior governo para o funcionalismo de Itapira. O único governo na história de Itapira que não deu a reposição da inflação para os servidores, tirou direitos de servidores, perseguiu servidores, entendeu? E a Cristina Gomes sempre quieta, sempre apoiando. Ela é aí íntima do Toninho, íntima do Mané, íntima do governo. E é a grande tutora da candidatura do Alberto Mendes, como o Toninho Orsini, que é meu amigo pessoal, mas que indiscutivelmente é governista. Faz parte do governo Toninho Bellini e é o vice, deve ser, tudo indica, porque o Alberto também não tem vice, mas provavelmente seja o vice do Alberto Mendes. Tá. Só dando uma paradinha, que nós estamos recebendo algumas manifestações, né? E é interessante que a maioria dessas manifestações vem vindo de jovens, né, da cidade de Itapira, te felicitando, de apoio, dizendo da sua importância como um político de nossa cidade. Obrigado, eu fico muito feliz. Eu acho que realmente o jovem é quem hoje mais está incomodado com a situação de Itapira e mais vê as coisas. Não era como falavam. Se o Totonho era ruim, eles são muito piores do que o Totonho. É essa avaliação que o jovem faz. Ruim com o Totonho, péssimo com eles. Vamos lá. Em todas as eleições onde você não figura na chapa, o candidato apoiado por você é apontado como se tivesse saído do bolso do seu colete. Dizem que é uma candidatura imposta, não construída. Como você encara essa crítica, continua encarando essa crítica hoje? Olha, eu acho que ela nunca foi verdadeira, Nino, porque, veja, meu primeiro mandato eu apontei o Davi. Por que eu apontei o Davi? Porque ele era uma unanimidade dentro do grupo. 99% do grupo dizia que o Davi era o melhor candidato à minha sucessão, né? Depois foi o Bebeto. Por quê? Porque 99% dos nossos companheiros diziam que o Bebeto, por ser o meu irmão,
e por ser uma pessoa honesta, correta, séria e trabalhadora como era o melhor candidato na época, né? Depois disso voltou a ser o Davi, numa união com o Casimiro. Por quê? Nos unimos, era um momento de união por Itapira, para aproveitar o prestígio que eu tinha. Eu era deputado, secretário, estava forte, tanto que acabei sendo candidato a governador do estado de São Paulo pelo PMDB, tive 1.600.000 votos, né? Então, foram circunstâncias. Mas deixa eu te perguntar, mas essa união do Casimiro aí na época, ela tinha já essa ligação para abrir essa negociação com o PMDB? Eu não podia supor jamais que eu ia ser candidato a governador, mas ambicionava ser. E sabia que se o PMDB de Itapira vetasse, eu não teria condição de viabilizar uma candidatura que jamais seria pelo PTB, meu partido da época. Se eu pudesse viabilizar essa candidatura, seria pelo PMDB. Eu, modéstias favas, eu faço política, eu digo o seguinte: na política você coloca o patrimônio, a honra, a saúde, a família, o lazer, você não pode brincar. Então eu faço política com muita seriedade, com muito planejamento. Então realmente eu não escondo isso. Já pensava em estar bem com o PMDB. E mais do que isso, Casimiro, você é um cara bem intencionado. Você quer o bem, não é? Você quer o bem, Itapira? Nós também queremos, vamos nos dar as mãos. Foi isso que aconteceu. Como agora, recentemente, aconteceu com o Dado Boretti, né? Não temos nada, e com tanta gente que participou da administração, que participou da eleição do Toninho, e que quer o bem de Itapira e que está conosco hoje. Nós temos 12 candidatos a vereador que disputaram a eleição com o Toninho Bellini, na eleição passada, e que hoje estão com o nosso grupo. Por quê? Porque não temos nenhuma restrição, entendeu? Então, não é bolso de colete. Eu gostaria muito que o Bebeto não tivesse sido prefeito de Itapira. Teria sido melhor para ele. Ele se deprimiu muito na política. Sabe por que eu falei que gosto que os meus filhos não entrem e que eu estou e sou feliz? Porque você me perguntou como é que eu aguento, como é que eu tenho estômago para isso. Eu me forjei nessa luta. É melhor que você pegar um índio e colocar na selva, ele sobrevive. Agora, você pegar um cara de São Paulo, tirar da Avenida Paulo e pôr na selva, ele morre. Com certeza. Então é isso, eu sou um índio no meio dessa selva política. E o Bebeto não era. Fez muito mal para o Bebeto ter sido prefeito de Itapira. Eu me penitencio, eu gostaria que ele não tivesse sido. Mas foi um grande prefeito, foi uma época extraordinária. E agora, mais do que nunca, os candidatos estão brotando da população, né? Dizer que são tirados do bolso colete agora nem cola, porque é evidente demais que são candidatos. Porque o que eu procuro, é duro você ser prefeito da cidade, ser deputado, ser prefeito. Não existe isso, né? O prefeito sentou na cadeira, é o prefeito, a menos que ele não queira ser, como é o caso do nosso atual prefeito. Ele não quis exercer o mandato, então é diferente. Mas o prefeito que quer exercer o mandato, não tem ninguém que mande nele. Isso é totalmente descabido. E muito menos um político que tem o mínimo de inteligência. Porque é ruim. Tudo que ele fizer de bom é ele que capitaliza. Tudo que ele fizer de ruim sobra para você, que o indicou. Não tem sentido isso. É totalmente fora de propósito. Nunca correspondeu à verdade e menos do que nunca agora. Você está entrando na sua 16ª campanha eleitoral, ou seria a 17ª, eu não consegui fechar esse número corretamente, e o clima de pré-campanha sempre acaba revelando não só o ânimo e as expectativas dos candidatos, mas a tendência do eleitorado. Como você está vendo essa fase aqui em Itapira nesse ano de 2012? Nunca vi candidaturas tão bem aceitas quanto as que nós apresentamos, né, os nossos pré-candidatos, o Paganini e o Dado. Nunca vi um grupo tão grande de políticos, de novos políticos. 60% dos pré-candidatos a vereador nunca disputaram uma eleição. Muitos candidatos jovens, muitos companheiros antigos, muitos companheiros que estavam do lado de lá, vieram para o lado de cá. Um desejo de mudança saudável para Itapira. Nunca vi um desejo tão forte nesse sentido. Mudar para melhorar, fazer política saudável e, consequentemente, muito otimismo. Mas nunca vi a cidade tão triste e tão abalada com a atual administração em toda a nossa história, como estou vendo atualmente. O nosso tempo
Pavaré está estourando, o Renato já até deu um toque lá, né, que já estamos aqui com mais de 10 minutos do tempo que foi combinado, mas nós temos que tocar aqui no assunto da Teca. Você já falou alguma coisa, e ver qual a sua opinião a respeito, ao fato do Toninho não ter recebido o diretor da empresa para pelo menos ouvir o que a empresa tinha a dizer. Itapira está chocada, né, com esse desfecho aí. Como que você avalia? Olha, com uma profunda tristeza, não há nada mais dolorido do que pessoa perder emprego hoje. Eu sempre disse isso, quando lancei Desemprego Zero foi com base nisso. Eu tenho exemplos que eu sempre menciono de quanto dói você ver um pai de família desempregado, uma filha desempregada, alguém que está estudando, precisa do seu salário para pagar o estudo, enfim, é catastrófico. Mas, infelizmente, Nino, eu não quero aproveitar dessa situação, pelo amor de Deus, jamais faria isso. Mas se você conversar com o pessoal do Nogueira, eles vão dizer a mesma coisa, que eles não conseguiram falar com o Toninho Bellini durante meses. Eu não sei o que é isso, se é medo, se é fuga, se é uma estratégia política. Eu não sei, eu não consigo entender. Eu acho que o prefeito ele tem que estar à frente da sua cidade, ele tem que estar, seja qual for o tipo de assunto, agradável, desagradável. Eu costumo dizer, que na política você tem que se lembrar como na hora que o padre celebra o casamento. É na saúde e na doença, é na alegria e na tristeza. Você tem que estar junto nos momentos alegres, de festa, mas principalmente nos momentos de dor, de luta, de sacrifício. É o momento que você mais precisa estar junto. Então é profundamente lamentável e incompreensível. Você foi feliz, a cidade está chocada. A Itapira está agredida pelo comportamento reiterado de omissão do prefeito Toninho Bellini. Eu digo isso porque eu entendo que a empresa ela tem o direito de tomar as suas decisões, lógico. Mas ela também tem uma função social na comunidade. Quer dizer, então é preciso que alguma liderança chegue até as empresas com dificuldade ou que tentam e diga, chame ela para essa função social, e não da maneira como foi feito, que pegou todo mundo, inclusive de surpresa, né? Gente que tinha já planejado compras, feito dívidas, enfim, de repente acabou a empresa, né? Lino, se eu for falar que as empresas que eu já ajudei de Itapira, que faz parte da atuação política, como prefeito e como deputado, nossa senhora, não é só ajudar a trazer a empresa se instalar, é no dia a dia, na vida da empresa, é buscar soluções. A função maior do político hoje, para meu ver, é essa. O que é mais importante do que o emprego, né? É o emprego que garante a vida das pessoas e que garante a receita para cuidar da educação, da saúde, da limpeza urbana, da segurança e de tudo mais. Então, o emprego é vida, o emprego é vida. O prefeito tem que se dedicar dia e noite para manter as empresas existentes, melhorar as empresas existentes e conquistar novas, se possível. E a Teresa, em último caso, é o seguinte, peraí, você veio para Itapira, ganhou espaço, aluguel, você não pode sair daqui assim, torto direito, né? Você sabe quando ela veio para Itapira, ela fechou Passos e fechou Sumaré e veio para Itapira. Agora, foi uma luta titânica nossa. Quanto eu sofri para manter a Teca aberta de Itapira. Você sabe que houve passeatas, teve vereadora que ia lá na frente pedindo para os empregados ir embora, entendeu? E ela ficou aqui, quanto? 10, 11, 12 anos, né? Empregando 500 pessoas, 600 pessoas, agora estava empregando bem menos. Mas quanta gente pôde estudar, pôde trabalhar, pôde casar trabalhando na Teca? Então, não é a Teca, qualquer empresa, o prefeito tem que dedicar grande parte do seu tempo agora. Hoje nem Secretaria de Desenvolvimento tem a prefeitura. Está vago o cargo, quer dizer, uma barbaridade que não se dê importância a um assunto tão vital quanto é o da criação de empregos e manutenção de empregos. Outro assunto também que a gente não pode deixar sem tocar é a questão da estadualização da vicinal Itapira-Mogi Guaçu, que nós recebemos a informação que Itapira está correndo o risco, né, de perder esse investimento que chega na casa dos 30 milhões por problemas na documentação. E a informação de que, com relação ao Mogi Guaçu,
parece que está tudo ok. O problema é aqui. É só Itapira. E é deliberado, porque eu já mandei 4 ofícios. O DR já mandou. Todas as informações que precisavam para esclarecer as dúvidas já foram dadas. É só mandar a documentação. Põe no SEDEX, amanhã está lá em São Paulo. Mas é incrível. Por isso que eu digo que eu chego à conclusão de que, em vários casos, isso foi deliberado. Não vamos fazer isso para não dar ibope para o deputado ou coisa semelhante. É um crime contra a cidade, minha gente. É um crime contra os estudantes que usam essa estrada, contra tanta gente. E eu cobrando a estadualização. Agora o governador me cobra. Escuta, como é que está a estadualização lá? Porque ele veio aqui e anunciou. Eu fiz questão de falar antes do Toninho Bellini, para falar, olha, eu vou pedir para que o governador tenha tempo de amadurecer e dar uma resposta. E ele deu a resposta, porque eu conheço o Alckmin. Ele deu a resposta, ele matutou, entendeu? Ele chamou assessor do lado dele para ouvir, olha, sobre esse negócio que o Munhoz falou aí, o que eu posso falar, e anunciou. E é a primeira estrada a ser estadualizada. E não vai. Está causando problema até lá no DR. Não vai porque a Prefeitura de Itapira não manda os documentos. Perfeito. Bom, para finalizar, deputado, existe um velho ditado que diz que santo de casa não faz milagres, mas pelas falas dos prefeitos da região, que a gente tem acompanhado, eles estão usando aquilo que seria o santo de Itapira para fazer milagre na terra deles. Como é que é lidar com essa situação durante tanto tempo? É muito desagradável, é muito triste, né? Eu te digo isso, hoje a minha grande frustração política é essa. Eu quero ganhar a eleição de Itapira, não eu, né? Os candidatos que convivam comigo. Porque aí eu vou deixar a política feliz, né? Eu tenho certeza que a gente pode fazer tanta coisa. Olha, eu sou amigo de tanta gente, mas de tanta gente. Não é só trazer verba, trazer recursos. Nós vamos revoar essa cidade, nós vamos trazer empresa, trazer emprego. Olha, eu tenho amigos do P, você vai ver o que vai surgir em Pedreira, em Jaguariúna com essa estrada nova, que o Alckmin chamou de rodovia Barros Munhoz. Entendeu? Eu lutei muito para duplicar. Então a gente está com a faca e o queijo na mão. E o nosso povo com vontade de comer, quer dizer, vontade desse progresso, desse desenvolvimento, vamos aproveitar. Eu quero dar o fim da minha vida política a isso, né? A deixar uma cidade nova. É fazer com Itapira agora, de novo, porque nós fizemos isso, né? O que está acontecendo com Jacutinga, entendeu? E que podia perfeitamente estar acontecendo com Itapira nesse momento. Este é o meu sonho, essa é a minha grande vontade. É que Itapira use a força política que o deputado de Itapira tem. E acabe com essa discriminação boba, baixa, rasteira, que só prejudica a cidade e muito, muito, muito me entristece. Bom, deputado, presidente da Alesp, o nosso tempo já estourou só em 20 minutos, né? Foi bem além do que a gente estava imaginando. Perfeito. As suas considerações finais. Olha, eu acho que eu diria apenas nesse final, pedindo desculpas por ter me estendido, que ontem eu peguei um trecho do programa do Globo Repórter, do Jorge Amado, né? Tive a felicidade de chegar em casa e poder ter assistido. E muito interessante, ele falou alguma coisa que com outras palavras eu falo sempre. Eu falo sempre o seguinte: eu fui mais do que sonhava e mais do que merecia. Deus foi bom demais para mim. Então eu não tenho mais ambição pessoal de o que mais eu posso querer ser. Eu fui muito mais do que merecia, muito mais do que sonhava. Mas eu ainda sonho. Eu quero ser um deputado que ajude Itapira a ser o que eu sonho que ela seja. O Jorge Amado disse isso no final da sua vida. E eu repito, fui mais do que sonhava e do que merecia, mas sonho em poder ajudar ainda mais Itapira. Ok, muito obrigado, deputado. Quero agradecer novamente aqui os nossos patrocinadores que permitem a realização desse nosso trabalho e dizer aos amigos internautas, aos ouvintes da Rádio Clube, que nos acompanhe, que toda semana nós temos aqui hoje mais de 200 entrevistas como essa, com todos os políticos
da cidade, e dizer que esse programa, dentro de mais algumas horas, estará disponível na internet, no nosso portal, para quem não conseguiu acompanhar ao vivo conosco. E dizer também que teremos logo em seguida as manifestações na Assembleia dos deputados de todos os partidos, aliás, tanto situação como oposição, falando, né, da atuação do deputado por ocasião do problema que ele enfrentou, que aqui bem relatou, que ele teve com relação à indicação e o embate que acabou ocorrendo com o governador do Estado em relação ao Tribunal de Contas. Uma boa tarde a todos, um bom dia a todos, um bom final de semana e até a qualquer momento. Thank you.